Olá, amigos. Está no ar Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. Estamos muito felizes na companhia de todos vocês. Este é o momento em que nós vamos nos entregar à oração, aproveitando a mensagem de Chico Xavier. Oremos por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga, sobretudo, oremos pela paz mundial. Oremos, então. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerina em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Segundo nos ensinou o espírito André Luiz, nas várias obras psicografadas pelo médium Chico Xavier, estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. Allan Kardec nos diz que a influência dos espíritos é de todos os instantes, e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la, conforme a gente pode ler no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Essa visão tem muito a ver com a ideia da física quântica, de que o universo é um todo de energias dinâmicas e que interferimos no campo, mesmo sendo simples observadores. Com os ensinos espíritas, compreendemos que o pensamento é secreção da alma, do espírito, e o sentimento é que lhe dá forma e natureza. Pela propriedade que o pensamento tem de indução mental, pode ser reproduzido em outra mente que esteja em sintonia. Uma pessoa pode passar o seu pensamento para outra, desde que esta esteja em sintonia conosco. Vivemos em regime de comunhão, através de pensamentos, palavras e atos. Forma-se assim a grande rede ou teia da vida. É por essa razão que a obsessão vem sendo estudada
como uma ocorrência possível, dada a abertura da consciência para as mensagens dos espíritos que a rodeiam. Nós a estudamos como possível causa de doenças, não apenas de transtornos mentais, mas também de doenças orgânicas. Em todos os casos de transtornos neuróticos, ou seja, de perturbações histéricas, fóbicas e de ansiedade, devemos ficar atentos, porque nesses transtornos existe um componente obsessivo que é preciso detectar. Segundo Allan Kardec, na obsessão nós temos o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, uma vez que os bons não exercem nenhum constrangimento. E a gente pode se perguntar, quais são os tipos de obsessão? Podemos dizer que obsessão é o conluio de almas em ações contrárias às leis divinas. Segundo o que aprendemos com Kardec e na obra de Chico Xavier Emmanuel, catalogamos como obsessão os casos de parcerias entre encarnados e desencarnados na prática de crimes. São também processos obsessivos as parcerias de encarnados e desencarnados nos hábitos nocivos, quando eles se associam na ingestão de alimentos, na prática sexual ou nos vícios e paixões destrutivas. E é claro, há também a mais conhecida de todas as obsessões, a influência destrutiva por vingança que o desencarnado exerce sobre o encarnado. Nesses casos, a obsessão instala-se por vingança de espíritos contra pessoas que lhes fizeram sofrer nessa ou em vidas anteriores. Aqui também devemos destacar os que desejam simplesmente fazer os outros sofrerem por ódio, por vingança, por inveja, covardia e pelo interesse em destruir, desunir, dominar, provocar o mal, manter distúrbios, partindo de espíritos inteligentes das hostes inferiores. Aprendemos assim que as causas profundas da obsessão estão alicerçadas em nossas imperfeições morais. Emmanuel nos diz que não existe obsessão singular. Trata-se realmente de um conjunto. A expressão mão dupla é nossa, para dizer que o atrito é constante, a ida e vinda é natural. Para que haja melhoria, no caso obsessivo, é preciso que o conjunto se modifique. Quando não existe esta percepção, somos levados a considerar que o obsessor tem de nos deixar, porque somos pobres vítimas, à mercê dele. Mas não é isso que os benfeitores ensinam. Somos os grandes culpados e queremos eximir-nos da responsabilidade. O que se passa no centro espírita é algo muito interessante. Muitas pessoas nos procuram na casa espírita pensando que vão deixar em nossa casa a obsessão,
como se fosse um pacotinho e vão ficar livres para sempre. E ficam admiradas quando dizemos: vamos abrir juntos e verificar o que há no pacotinho. Enquanto perturbados, não compreendemos muito. Mas a verdade é que a obsessão vem para promover o aperfeiçoamento do conjunto. E as pessoas nos perguntam, né? Quais são os motivos da queda na obsessão? A enfermeira Sheila, um espírito muito bom, iluminado, ela nos trouxe, através de Chico Xavier, os chamados sinais de alarme. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quais são esses sinais de alarme? Quando entramos na faixa da impaciência. Então, devemos tomar cuidado. A impaciência pode atrair espíritos que estejam na mesma faixa. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior, nós já falamos sobre isso, né? A lamentação, a queixa, e julgarmos que tudo é maior em nós do que em outra pessoa, principalmente o negativo. Qual outro sinal de alarme? Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Se nós começarmos a observar que os outros são ingratos, precisa tomar cuidado, né? Nós estamos valorizando muito a nossa própria personalidade. Qual é o outro sinal de alarme? Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. E o outro sinal? Quando comentamos o lado menos feliz dela ou daquela pessoa. Aqui é a maledicência mesmo, é a fofoca. E outro sinal de alarme, quando reclamamos apreço e reconhecimento. Se estivermos muito afim de sermos exaltados e de sermos reconhecidos, temos que tomar cuidado. Alguma coisa está errada. Qual outro sinal de alarme? Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. E mais, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço. Os outros que trabalhem e nós nos eximimos. Precisa tomar cuidado quanto a isso. Quando pretendemos fugir de nós mesmos, através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente. Muito cuidado, porque o primeiro passo pode não garantir que você saia do problema. Outro sinal de alarme, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. E a Sheila termina assim: toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Como vemos, prezados amigos, temos de prestar atenção nas nossas atitudes diárias. Como é que estamos empregando os nossos pensamentos e as nossas ações? Se estamos chamando muito foco para nós, é o personalismo. E Chico Xavier já nos advertiu de que um dos motivos pelos quais nós perdemos a existência com frequência é o personalismo. Por quê?
porque é o egoísmo que está por trás ou alimenta o personalismo. Então, toda vez que nós estamos distinguindo a nossa própria personalidade, temos de tomar cuidado, porque muitas vezes os espíritos atrasados inferiores é que estão exaltando em nós essa atitude. Como vimos, é um sinal de alarme importante que a Sheila vem lembrar para nós, a fim de que não caiamos com essa facilidade no problema obsessivo. E, finalmente, meus amigos, lembrar sempre de que os nossos pensamentos têm que ficar na oração e no emprego construtivo das nossas horas, na leitura sadia, no trabalho construtivo, a fim de que nós não deixemos espaço para a infiltração de pensamentos negativos que chegam do outro lado da vida. Que Jesus nos abençoe na nossa caminhada. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Nós temos o nosso tabloide, o jornal Folha Espírita, nós temos vários livros, esperamos que você nos pergunte mais, porque teremos prazer em responder. Telefone ou passe um e-mail. Nesse momento, chamamos o nosso Maida no momento doutrinário. Vamos ouvi-lo. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre os ensinamentos de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, contidos no livro Nascer e Renascer, lição 1, intitulada Contabilidade e Destino. Recomenda Emmanuel: observemos um instituto bancário em suas operações rotineiras. Todo cliente em dificuldade nele comparece, rogando certos favores. Vemos aí aqueles que, por excessivamente comprometidos, requisitam mais vastos suprimentos financeiros, buscando a solução de grandes contas em mais amplo setor de serviço. Vemos aqueles que solicitam a reforma dos títulos que não podem pagar no dia justo. Aqueles que suplicam moratória adequado às aflições que atravessam. E aqueles que se decidem a aceitar juros pesados e escorchantes na tentativa suprema de liquidar os débitos que contraíram em outros campos de expectativa e de ação. Todos lutam e sofrem, condicionados aos regulamentos aos quais se sujeitam, trabalhando pela quitação que lhes devolverá o nome à respeitabilidade devida. Assim também, na contabilidade divina, todos nós, no balanço de antigos débitos, imploramos essa ou aquela providência consentânea com as nossas necessidades. Há quem peça a provação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre. E há quem rogue penúria, buscando aprender como se deve agir na fartura.
Há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde, e há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos dos quais se faz ou se fez devedor. Há quem peça mutilações e defeitos no campo físico para reconquistar a felicidade na vida imperecível, e há quem advogue para si mesmo a concessão de harmonia corpórea para a realização de tarefas determinadas em benefício dos outros. Há quem se propõe a receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes, e há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade e da dor perante o próprio destino. Se já te conscientizaste quanto à grandeza da criação, confere os talentos e as inibições que te assinalam, e por eles compreenderás de que tarefa mais alta a vida te incumbe no curto espaço da existência terrestre, porque facilidade ou obstáculo, ouro fácil e recurso difícil, raciocínio pronto e ideia tardia são empréstimos da providência divina, com tempo exato para acerto preciso em nosso próprio favor diante das leis de Deus. Vale a pena refletir. Obrigado pela companhia, saúde e paz, e até o próximo encontro. Comparece agora a nossa Sandra Marinho, em Educa Tua Alma. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, às vezes ficamos aborrecidos com a atitude das pessoas em relação a nós. É comum nos indignarmos com a resposta que alguém nos dá ou com a forma como somos tratados por alguém das nossas relações e que, de acordo com o nosso entendimento, não teriam razão para agirem dessa ou daquela forma com a gente. Mas, e em relação à forma como nos posicionamos em relação aos outros? Já se perguntaram alguma vez sobre isto? Como tratamos as outras pessoas? O que pensamos sobre ela? Sim, pessoal, refletir sobre tais questões poderá nos conduzir a uma chave que pode abrir o nosso eu para uma vida bem melhor. Uma vida menos oprimida pelo excesso de pensamento crítico em relação aos outros e menos ação em relação ao que realmente importa para a nossa vida. Na lição Perante os Outros do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, André Luiz discorre sobre diversas situações da nossa relação com as outras pessoas. Em primeiro lugar, e acho que a propósito foi destacado com prioridade pelo autor, que escreve: nunca desestime a importância dos outros. Aí, até os generais mais cautelosos já alertavam os seus soldados sobre o cuidado em não subestimar o inimigo. No conselho do autor, fica claro que não devemos desdenhar a capacidade, a condição social, profissional, financeira de alguém. Percebam que nem sempre expressamos verbalmente o nosso desdém, mas em pensamento, quantas vezes temos nutrido por alguém certa distância por considerá-la não suficientemente inteligente, bem-intencionada, equilibrada? Quantas vezes deixamos de ver ou ouvir uma pessoa somente porque acreditamos que ela não merece nosso tempo e atenção? Outro ponto crucial que André Luiz escreve é o seguinte: frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. Já pensaram nisto? Se pararmos bem para pensar, gastamos muito tempo pensando exatamente nas críticas que podemos receber
dessa ou daquela pessoa. Em casos mais graves, há pessoas que moldam assim a sua vida em função do que devem apresentar para não serem criticados por determinada pessoa. Esta atitude só retarda o processo evolutivo, pois tais pessoas acabam desperdiçando um tempo enorme com essa preocupação, deixando para trás preciosas oportunidades de aprendizado, paralisadas pelo medo da crítica. Por outro lado, devemos ter boa vontade para avaliar as críticas que recebemos e aproveitar para fortalecer nossos pontos fortes e eliminar os pontos fracos da nossa personalidade. Lembra-nos o autor que precisamos dos outros para viver, pois é a vida de relação que nos dá força para viver, pois é na troca de experiência, é no falar e também ouvir que encontramos o alimento necessário para o nosso ser, que nos conduz a decisões que resultarão no que pretendemos para a nossa existência. Uma dica importante do benfeitor é: valorize os outros, a fim de que os outros te valorizem. Ora, retomando o que eu havia falado no começo dessa explanação, sobre o hábito de nutrir pensamentos de menosprezo em relação aos outros, vale também aos pensamentos de constante crítica em relação ao comportamento alheio. Em resumo, a mania de focar sempre nos defeitos do outro. Ora, se a nossa postura perante os outros é esta, também estes nos avaliarão com a mesma medida. Assim, se acalentamos o hábito de valorizar o outro, seremos também valorizados, apesar dos defeitos presentes em um e noutro. Porém, o inverso é também verdadeiro, pois tanto um como o outro utiliza a métrica rigorosa do julgamento fácil, sem olhar para os próprios defeitos. Isto quer dizer que não devemos pensar nos outros em termos de angelitude ou de perversidade. Sejamos comedidos no nosso julgamento, pois nenhum de nós é plenamente perfeito ou imperfeito. Somos seres humanos, nós e os outros, com necessidades, sonhos, lutas, problemas. Pensemos nisso. Até o próximo encontro. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Passou rápido, não é mesmo? A vocês um grande abraço e até a próxima semana. As lágrimas que